E aí, pessoal, como é que tá? Tudo tranquilo, tudo na paz? Vamos começar hoje a primeira chave da nossa nova jornada. Como dizer sim para você mesmo em busca do seu propósito. Pensa nisso. Olha só, a gente vai falar um pouquinho sobre cair para dentro, sobre autoconhecimento e a importância disso. Vem comigo, mas antes disso, ó, aqui ó, no cantinho, se inscreve no canal. Compartilha com a galera que você acredita, que fala assim, poxa, eu não sei onde é que está meu propósito, como achar o meu propósito. Compartilha com essa galera e ativa o sininho, porque esse sininho aí vai fazer com que você não perca nenhum dos insights que eu tenho tido e tenho compartilhado aqui com você. Tá joia? Vem comigo, mas antes, ó, solta a vinheta. Até já! E aí pessoal, como é que tá? Tudo tranquilo, tudo na paz? Marcelão na área mais uma vez. Hoje a gente inicia mais uma jornada. Na verdade, a gente iniciou ontem. Ontem foi a introdução da jornada Como Chegar ao Sim com Você Mesmo. E a gente falou um pouquinho sobre negociar com você mesmo. A gente falou também sobre abrir mão do controle. E falar nisso, queria até compartilhar com vocês e perguntar para vocês como é que foi de ontem para hoje essa questão. Falei que para mim também era muito difícil isso e quero perguntar para vocês, como é que foi essa questão de abrir mão do controle? Olha, para dizer a verdade, para mim ainda é difícil, porque nada é da noite para o dia, não é plim-plim, não é mágica, não é perlim-pim-pim, não é mágica, é mudança de comportamento. Pra você ter ideia, tem um vizinho aqui que inventou uma zorra de uma moto. E aí ele todos os dias liga a moto dele dentro da garagem dele, fica acelerando a moto dentro da garagem, fazendo barulho, aquelas motos que tem o carburador furado, sabe? E aí o que que acontece? Faz um barulho gigantesco que incomoda a mim, que sou altamente auditivo, incomoda a mim esse barulho de moto o tempo todo. Só que isso é uma coisa que eu não controlo. Eu não tenho controle sobre o comportamento do outro e sobre o objetivo do outro. Eu tenho controle sobre o meu comportamento, sobre o meu objetivo. O meu comportamento, aí eu começo a conversar com ele, o meu comportamento em relação a isso é nada mais, nada menos que fazer o seguinte, que ficar chateado. Fico chateado, fico indignado, fico desconcentrado. Que tipo de resultado que isso me traz? Chateação. Beleza, então o que eu preciso fazer? Preciso reorganizar. Mas antes disso eu reclamo. Falo, poxa, que cara chato. Poxa, como é que ele faz um negócio desse? Poxa, que falta de consideração. Poxa, mas reclamar vai me trazer que tipo de resultado? E aí você começa a conversar com você mesmo. É sobre isso que eu quero tratar com você hoje. É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. E a gente está linkando o propósito com isso justamente porque tem muita gente que está falando assim, Marcelo, não sei onde é que eu acho o meu propósito. Marcelo, eu não sei como achar o meu propósito, não sei como buscar o meu propósito, eu não sei por que e para que eu vim nesse mundo. Eu vou te falar uma coisa. Lá em Gênesis 1, 28, está dizendo para que você veio ao mundo. Eu falei sobre isso ontem também. A gente veio ao mundo para sermos líderes, para dominar a terra, para que nada nos falte, para que tenhamos prosperidade. Porque Deus fala, te darei, se me ouvirdes e me obedecer, te darei o melhor desta terra. Então viemos todos para dominar, sermos líderes e sermos prósperos. Olha que fantástico isso. Sabendo disso, ok, que é o primeiro passo. Aí vem o primeiro passo, a primeira chave, eu falei sobre isso com vocês ontem. Chave nada mais é, quando a gente liga a chave do painel, ó, tá? A primeira volta do painel do carro acende, certo? A segunda volta da chave do carro, o que acontece? Liga o motor. Essa primeira virada, quem dá sou eu a partir dos insights que eu venho aqui conversar com vocês. A segunda virada que gira o motor e que parte para a ação, isso é você que precisa fazer. Eu não dou conta de agir por você. E eu estou propondo uma experiência juntos, e por isso que eu falei da questão do abrir mão do controle e contei a minha experiência para vocês, porque a gente vai caminhar nessa jornada crescendo e modificando os nossos comportamentos juntos. Porque eu não sou perfeito. Se eu fosse perfeito, eu estaria onde?
estaria lá no céu. Mas não, estou aqui na terra ainda imperfeito. Certo? Combinado? Beleza, então olha só. Primeiro passo, primeira chave, essa chavezinha de dizer sim para você mesmo em busca do seu propósito, ela se chama cai para dentro. Enxergue você, autoconhecimento. Então ela diz o seguinte, ela diz, coloque-se em seu lugar. Tá entendendo isso? Eu tô me mexendo pra caramba porque eu tô super empolgado que eu tô falando sobre isso com vocês hoje. De verdade. Olha só, como é que eu faço isso? Vou pedir licença pra vocês, eu fiz algumas anotações porque eu não quero que nada se perca. Eu preciso falar sobre tudo que eu me propus a falar para ser o mais assertivo possível com vocês, tá joia? Então olha só, quando a gente fala sobre objetivo, a gente pensa em várias coisas. Quando a gente fala sobre criação de propósito, quando a gente fala sobre objetivo, a gente pensa em várias coisas. A gente pensa no seguinte, vou até riscar aqui sobre isso. A gente pensa no seguinte, eu pelo menos penso assim, poxa, meu objetivo, eu quero comprar uma casa bacana, legal, eu quero comprar um carro interessante, eu quero ter filhos, eu quero constituir família, eu quero dar uma boa educação para os meus filhos, eu quero, sei lá, as pessoas podem pensar, eu quero ter uma esposa, eu quero ter um esposo bacana, certo? Então quando a gente pensa em formação de propósito, de objetivo, a gente pensa em objetivos. Pequenos objetivos na nossa vida. E aí, quando a gente pensa em pequenos objetivos na nossa vida, quando a gente traz de uma forma mais ampla para esse processo, a gente pensa em, olha só, se liga nisso que eu vou te falar agora, a gente pensa em liberdade. Pausa dramática mesmo, para você sacar o que eu estou te falando. O que é liberdade? A gente pode ter liberdade espiritual, liberdade financeira, liberdade geográfica, certo? Liberdade familiar. Liberdade é a gente conseguir fazer aquilo que a gente tem como propósito fazer. Se eu quero uma casa legal, eu preciso de liberdade financeira para comprar essa casa. Se eu quero ser um mantenedor de uma educação bacana e legal, se eu quero trabalhar de forma social, tudo isso gera uma liberdade para o passado, para o presente e para o futuro. Pega isso que eu estou te falando. Presta atenção nisso que eu estou te falando, porque isso é muito, muito, muito importante. Daqui para frente vai ser só insights. Por quê? Porque isso vai trazer para a sua mente a liberdade de acreditar. Como eu falei para você, em Gênesis 1, 28, está escrito lá que nós fomos feitos. Depois que Deus fez a gente, ele falou assim, agora vai lá, se multiplique e domine a terra. Certo? Então o primeiro passo eu preciso acreditar nisso. Depois que eu acredito nisso, eu preciso trazer para dentro o autoconhecimento. Certo? Presta atenção, trago para dentro o autoconhecimento. Conhecimento é o quê? Liberdade. Porque Jesus Cristo diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E como é que eu conheço a verdade? Buscando conhecimento. Tudo é conhecimento. Tudo que você decide fazer na sua vida vai te gerar busca, vai te gerar necessidade de busca de conhecimento. Quer ver? Eu quero formar em educação física, eu quero ser professor de educação física. O que eu vou precisar buscar? Constante conhecimento a respeito de biologia, a respeito do corpo humano, a respeito da fisiologia, a respeito de como os exercícios físicos se comportam dentro do processo de evolução do corpo humano. Beleza. Preciso de quê? Conhecimento. Ok. Decido ser um teólogo. Ok. Eu decido ser um teólogo. O que eu preciso para ser um teólogo? Teologia é o estudo de Deus. Eu preciso de quê? Estudar. Certo? Então, tudo vai trazer para a gente a necessidade de gerar conhecimento, porque conhecimento gera liberdade. Olha que massa isso, né? Aí depois que eu entendi isso, e que eu acredito nisso, e que eu busco o meu autoconhecimento, eu preciso ouvir a minha voz interior. Eu só gero autoconhecimento a partir do momento que eu busco me entender, que eu busco olhar para dentro, por isso que eu falei naquela hora, cair para dentro, que eu busco olhar para dentro. Como é que eu faço isso, Marcelo, de olhar para dentro de mim?
Você faz isso de 3 maneiras, eu vou te explicar aqui, são 3 exercícios super fáceis de fazer e que eu vou fazer e eu queria combinar com você da gente ir trocando experiência, seja aqui no feed, seja aqui por direct, mas a gente trocar a experiência de como que está sendo isso. Você me ajuda e eu te ajudo. Combinado? Olha só, o primeiro passo dentro desse processo de cair para dentro é você conseguir olhar para você como se você estivesse olhando para você de camarote. Sabe quando você vai ao teatro, quando você vai ao cinema, e aí você chega lá no cinema e você pega o telão e olha para ele e você está neutro a situação que está acontecendo. Mas existem sentimentos, né? Quando o bandido pega a mocinha, coloca ela em algum lugar, ou então quando alguém sequestra alguém, ou então quando, né, existe o seu sentimento envolvido dentro do processo. Não é para você sair do seu sentimento, é para você olhar o seu sentimento de forma neutra para fazer decisões assertivas. Como é que eu faço isso, Marcelo? De verdade, não é simples de fazer isso. Verdadeiramente não é simples. Tudo, conhecimento é o primeiro ponto, o segundo é prática, certo? Então tudo é prática. E aí eu te aconselho a fazer isso pelo menos de 5 a 10 minutos por dia, todos os dias, e não só quando você tiver uma situação de conflito, porque a gente faz assim, olha só, aqui está medo, certo? Aqui está amor, aqui estão os meus sentimentos, ok? E as minhas zonas de conflito, e eu fico andando para a minha zona de conflito. Razão, emoção, razão, emoção, razão, emoção, razão, emoção, razão, emoção, o tempo inteiro. O que eu estou propondo é que a gente se coloque num terceiro ponto aqui, ó, na zona de neutralidade, para que a gente olhe para a razão e emoção de forma diferente. Quando você olha para a razão e emoção de forma neutra, você consegue tomar decisões de forma mais assertiva. Molinho de fazer isso, Marcelo? Não, não é molinho de fazer. Então, como é que eu faço isso de forma mais prática? Praticando. Precisa fazer isso todos os dias. Ah, mas eu não tenho situação de conflito. Ah, se bem que eu tenho situação de conflito todos os dias. Mas comece pelas situações de não conflito, situação de decisão. Eu preciso decidir. Eu vou dormir agora ou eu vou assistir um filme e dormir mais tarde? É uma coisa simples, certo? Razão, emoção, razão, emoção, razão, emoção, razão, emoção. Não, vai para a neutralidade e faz as coisas simples. Eu vou lavar o banheiro ou vou lavar a roupa? Eu vou tomar banho ou vou escovar os dentes? Ou vou fazer os dois ao mesmo tempo? Eu faço os dois ao mesmo tempo. Tá entendendo o que eu tô te dizendo? É nas coisas simples, nas coisas pequenas. Eu falei desde o meu primeiro vídeo. Dá uma olhada lá no feed, ele tá lá até hoje. É um pouquinho de cada vez. Um pedacinho de cada vez. O segredo para tudo na vida é você fazer um pouco de cada vez. Um pouquinho de cada vez. O segundo ponto, o primeiro ponto é esse, tá bom? É você conseguir olhar para você e para sua vida como se você estivesse olhando para um telão. Razão, emoção, razão, emoção, razão, emoção, neutralidade. Joia? Segundo ponto que é importante a gente falar é o seguinte, e faça isso sempre. Segundo ponto que é importante a gente falar é ouça-se com empatia. Sabe o que é empatia? Empatia nada mais é do que a gente ter a qualidade, a gente ter a possibilidade da gente conseguir se colocar no lugar do outro e sentir o que o outro está sentindo como se fosse você. Mas como que você vai fazer isso se você não consegue fazer isso com você? Você não para ouvir. Nós não paramos para ouvir os nossos sentimentos, para entender os nossos sentimentos, para conversar com eles. Esse é o passo 2. Olhe para você com empatia, verdadeira empatia. Pegue cada um dos seus sentimentos, cada uma das suas crenças, cada uma do... eu tenho um sentimento de medo, eu tenho um sentimento de culpa, eu tenho um sentimento de incapacidade. Anote ele se for necessário. Se precisar de uma agenda, de um diário, de um caderno, anote ele e faça alinhamento com eles. Medo, vem cá, senta aqui comigo. Meu medo, senta aqui comigo. Qual é o medo que eu tenho? Disso, 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 disso. Por que eu tenho esse medo? Quais são as evidências de que esses medos são reais e verdadeiros? Ok, são essas, essas e essas. Olha, propõe a solução.
para os seus sentimentos. Porque você só entendê-los e não gerar solução para eles, não vai te gerar nada, a não ser que looping de retorno de sentimentos. E aí escreva o alinhamento que você fez. Tá, tudo bem, se eu tenho isso e a solução é essa, eu vou anotar que a partir de agora, a partir desse momento, é essa solução para esse medo que eu tenho, eu vou agir dessa forma. Se ele por um acaso sentir vontade de voltar de novo, você identifica mais rápido. Vai ser, eita, olha só, voltou o medo disso. Legal. Mas qual foi o alinhamento que eu fiz com você mesmo, medo disso? Ah, foi esse aqui. Então é isso que a gente vai fazer, não é? Ah, mas então por que você está voltando? É porque não está dando certo? Qual é o próximo passo em relação a isso? Tá entendendo o que eu estou te dizendo? Terceiro ponto. Depois que você se ouvir a você mesmo e você negociar com você mesmo, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. Cadê o 3? Você vai mais fundo. Desculpa, pessoal. Mas olha só, você vai fazer o seguinte, você vai mais fundo ainda. Eu vou botar na íntegra, eu não vou editar nada. Porque vocês merecem exatamente a minha essência. Descobri isso. Vocês merecem exatamente a minha essência. Quem eu sou é isso. Então não vou editar nada, vou deixar assim na íntegra para vocês. Porque eu sei que esse é o meu melhor. E eu não vou ficar mudando e extraindo não melhor para vocês. E vou melhorando. Não é isso que eu estou propondo para vocês? Melhoria contínua de performance? Então é isso que eu vou mostrar quem eu sou hoje e vou melhorando com o passar do tempo. Vamos melhorar comigo? Terceiro ponto é, mergulha mais fundo dentro de você e ache a sua verdadeira necessidade. Eu quero que depois que você olhou para você, se colocou numa zona neutra e começou a enxergar sem estar no looping de razão e emoção, e você alinhou com os seus sentimentos, o que verdadeiramente são as coisas que você precisa fazer, o terceiro ponto é, vai um pouco mais fundo. Como que eu faço isso, Marcelo, de ir um pouco mais fundo? A gente viu o seguinte, a gente viu que a liberdade é um sentimento, certo? É um sentimento a partir de alguns propósitos que a gente alcança. Ah, eu consegui me casar, foi um propósito. Ter filhos é um propósito. Construir um patrimônio é um propósito. Abrir uma empresa foi um propósito, certo? Mas com que propósito? Olha só que loucura. Isso aí mais fundo. Com que objetivo? Para quê? Eu quero que você faça essa pergunta para você. Para que você quer isso? Para que você quer isso? E aí responda para você pelo menos 5 vezes, com respostas diferentes. Para que você verdadeiramente quer isso para você? A partir do momento que você faz isso, pode ter certeza que a clareza do seu propósito está muito mais perto do que longe. Eu quero que você me conte como é que foi esse exercício. Quero que você faça ele e me conte como é que foi, porque eu vou contar para você na abertura do vídeo de amanhã como é que foi o meu exercício em relação a isso. Grande abraço, até amanhã.